Bom Bom dia, dia. pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui hoje nessa manhã de bastante trabalho, estudo, para um momento que a gente passa no programa Ensino Integral, que é de extrema importância, né? Onde nós vamos estar aí vendo como avaliar os quadrados de cada um, para que a nossa escola seja cada vez melhor, né? Que a gente possa estar entregando aí para a sociedade esses jovens que é tão sonhado dentro do programa Ensino Integral. Hoje nós temos um convidado especial, o professor Jorge Guzzo, que vai estar aqui nos orientando, colocando para nós toda essa experiência, para que a gente saia mais fortalecido para esse momento da avaliação dentro do programa. Temos também a nossa supervisora, a Edna, que é a supervisora responsável pelo programa na nossa diretoria de ensino de Franca, a supervisora Jaqueline, que também acompanha o programa, e as meninas lá do núcleo pedagógico. Então, passo para você, Edna, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos os professores. Nós estamos aqui com 32 escolas do Programa de Ensino Integral, com todos os professores aqui presentes com a gente nesse horário de ATPC, em que todos tiveram que reorganizar para poder prestigiar esse momento assim único aqui com o Guzzo. Está aqui a Jaqueline, que é a supervisora junto comigo, né? As duas PEC, Lívia e Élita, e estamos, assim, bem felizes com esse momento. Nós acreditamos muito que é um momento de formação e é um privilégio muito grande ter você aqui, Guzzo, com a gente. Quero agradecer a Roberta, né, Escola Ângelo Scarabucci, que teve essa iniciativa de trazê-lo aqui com a gente, que é muito importante para nós. E a todos os diretores que a toque de caixa, né, Guzzo? Era dia 4, aí adiantamos para hoje, todos os diretores se reorganizaram com os horários, entrada de alunos, para poder dar tudo certo de você estar aqui com a gente, com todos os nossos professores. Muito obrigado e solicito a todos assim, muita atenção, porque a gente faz tudo isso com muito carinho e com muito cuidado com o programa aqui em Franca. Passo a palavra para o Guzzo, que é um expert em relação ao programa. A gente costuma sempre usá-lo nos seus vídeos, nas nossas formações. Os professores já conhecem você. E, pessoal, o Guzzo não responde nenhuma questão de legislação, nenhuma questão política, nem o que vai acontecer com categoria O. Ele não responde sobre isso. Ele vai falar com a gente sobre todo o processo formativo aí, da avaliação de desempenho, do que vai acontecer da agora para frente, tá? No final, a gente dá os esclarecimentos aí em relação a alguns pontos, principalmente do categoria O. Tá? Muito obrigada, Guzzo. Passa a palavra. Tá. Bom dia a todos. Mais uma vez, né, com as escolas de Franca, agora hoje com a escola Ângelo Scarabucci, né? Temos a diretora Roberta aí representando todos, né, da diretoria de Franca, né, porque eu acho que terceiro encontro que a gente tem com as escolas de Franca, né, eu acho que é o terceiro encontro, né, e muito legal, né, nesse período bastante difícil, muito legal essa iniciativa da diretoria de Franca. Quero parabenizar aí o dirigente, né, que propicia tudo isso, os supervisores, os PCNPs, né, que eu não lembro ainda das siglas novas, né, me desculpem, mas é muito legal essa iniciativa da diretoria de Franca, representando aí cada dia uma escola, fazendo uma formação e a gente fazendo esses encontros, muito legal. Me sinto bastante privilegiado de estar trabalhando com vocês nesses aspectos, né, de trabalhar cada dia um tema aí do programa Ensino Integral, cada dia com uma escola. Muito legal essa corresponsabilidade, né, esse protagonismo sênior aí da diretoria e das escolas, né, de Franca. Parabéns, tá? E espero continuar com esses encontros com vocês, tá bom? Então, e hoje, né, muito legal porque também, eu não sei se vocês já falaram, se vocês já falaram, eu repito até pela importância, né,
vocês conseguiram reunir aí, né, nesse momento, todas as escolas, todos os educadores do PEI, né, de Franca, né, nesse momento, né, vocês conseguiram conciliar isso, muito legal mesmo. Parabéns ao dirigente, parabéns aos diretores, supervisores, PCNPs, todos os educadores aí da região de Franca. E quem sabe, né, a gente consiga fazer aí um encontro presencial em breve, né, quem sabe, né? Vamos ver, né? Porque essa dinâmica do online funciona muito bem, né? Agora, o presencial é presencial, né, pessoal? Mas quem sabe, né? Roberta, Edna, né? Eu estou à disposição, é só fazer um convite aí, tá bom? Tá? Com certeza, em breve a gente vai ter você conosco aqui pessoalmente. Ah, legal, tá bom então. Vamos começar então? Então, a gente pede para o pessoal, ao longo da exposição, que o pessoal escreva aí no chat, né, as perguntas, né, como a Edna já colocou, né, perguntas pertinentes e relacionadas à avaliação de desempenho ou alguma situação da escola, né, da equipe, né, aí, mas perguntas aí fora isso eu não posso responder, tá bom? E no final a gente vai estar respondendo essas perguntas. A Edna, a Roberta e o pessoal vai estar selecionando as perguntas, né? A gente vai reservar aí uns 40, 50 minutos para responder as perguntas, tá bom? Legal? Então, vamos começar. Avaliação de desempenho 360 graus, né? Essa avaliação, pessoal, a avaliação de desempenho 360 graus é uma metodologia ou instrumento universal, tá? Isso não acontece só na educação, acontece em todas as organizações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, né? Mas aquelas organizações especiais, né? Aquelas organizações que se preocupam com seus resultados, tá? E no caso da escola, o resultado é o aprendizado do estudante, né? Então, por que foi colocado a avaliação 360 graus na educação, né? No estado de São Paulo? Para que o aprendizado, que a excelência acadêmica do estudante seja atingida, certo? Mas também é importante falar que, ao mesmo tempo, essas organizações que têm a avaliação 360 graus, ela tem também como principal objetivo, junto com os resultados, né, o desenvolvimento do profissional, tá? O desenvolvimento, a satisfação e a motivação também do profissional, tá? Isso tudo para quê? Para que os resultados, o desenvolvimento, a satisfação e a motivação, não só do educador, mas também dos seus favorecidos, né? Quer dizer, esse trabalho de avaliação de desempenho 360 graus é para melhorar o resultado e, ao mesmo tempo, a satisfação, o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores e dos seus favorecidos. Quem são os favorecidos no caso da escola? Principalmente, claro, o educador, o estudante, os familiares dos estudantes e a comunidade, né? Porque a comunidade, desde a comunidade do entorno, como também a comunidade como um todo, que vai receber, né, os cidadãos, né, mais bem preparados, tá? Com os resultados melhores, que é a excelência acadêmica, tá? Então, utilizando da redundância, né, pessoal, só para reforçar um pouco pela importância, né, a avaliação de desempenho veio para melhorar a educação, para melhorar a escola, para melhorar o educador, tá? E para melhorar o quê, de novo, né? Usando a redundância, melhorar o desenvolvimento dos profissionais da escola, tá? Melhorar a satisfação, motivação das pessoas, sejam elas principalmente o educador, estudante, familiares e comunidade, como eu já disse, que vai receber, né, profissionais, estudantes, né, recém-formados nas escolas, mais bem preparados, né, para enfrentar aí esses desafios aí do século XXI, né. Agora, se tudo isso acontecer na escola, que a gente está falando, né, é importante colocar que o principal responsável por isso é o diretor escolar. Tá? É o diretor escolar, claro, com a ajuda da supervisão, com a ajuda dos professores, né, especialistas, né, mas é um conjunto, né, não é, mas é o conjunto de todos precisam participar desse processo, mas é importante dizer
que quando a escola está caminhando bem, né, utilizando-se da avaliação de desempenho 360 graus, a principal responsabilidade por isso acontecer bem feito, né, é o diretor escolar, tá? A gente não pode... A supervisão tem o seu papel importante, claro, para ajudar, para suportar, para fazer junto, né, para verificar os pontos de melhoria que precisam ser implementados, apontar os pontos positivos que a escola está colocando, né, replicar esses pontos positivos nas outras escolas, a supervisão, né. Então, é importante dizer que o diretor é o principal responsável por tudo isso, tá? E é claro que o dirigente em todas as escolas, né? E o supervisor em todas as escolas que supervisiona, cada um dentro do seu quadrado, né? Mas havendo aí umas interações aí entre as funções, né? Os alinhamentos verticais e também os alinhamentos horizontais, né? Para que isso aconteça de uma forma bastante harmônica, né? Agora, é importante dizer também, tá? Porque eu estudei bastante isso, pessoal. Eu participei de comitês aí internacionais de avaliação de desempenho, né? E ajudei a construir na empresa que eu trabalhei, né? Durante 28 anos, praticamente. E eu participei trabalhando na formatação, né? Na implantação de avaliação de desempenho 360 graus aí no mundo inteiro, né? Então, como eu já falei, é um instrumento universal, pessoal, tá? Todo mundo pratica isso, principalmente as organizações que querem fazer tudo o que a gente já falou até agora. Mas a gente tem que reconhecer, isso é unânime, né, entre todos os gestores do mundo, né, que a avaliação de desempenho 360 graus, pessoal, é uma das metodologias, um dos instrumentos mais difíceis para serem implementados em qualquer organização, tá? É um ponto muito sensível para qualquer profissional, tanto para aquele que vai avaliar, como aquele que vai receber a avaliação, né? O avaliado, né? Então, é muito difícil, porque é muito difícil ser avaliado e é muito difícil avaliar. E aí a gente fica naquela discussão, né? Qual dos dois é o mais difícil? Os dois são difíceis, né? Tá? E é isso que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, pessoal. O que eu estou falando para vocês, de novo, né, pessoal, não é o que eu acho, tá? É o que a gente já sabe que é a prática, né? As fundamentações que eu vou utilizar aqui são universais também, tá? Só estou sendo aqui um facilitador de tudo isso, tá? Porque uma das coisas que a gente fala assim, fala não, né? A gente escuta e estuda e vê nos livros, né? Nas pesquisas, é que a avaliação de desempenho, pessoal, é importante. Olhando lá da caixa d'água, sabe? Aquele olhar lá de cima, né? O que acontece na escola, né? O que está acontecendo na escola? O olhar da caixa d'água, né? O que tem que acontecer no final da avaliação de desempenho, pessoal? Isso é crucial, pessoal. É importantíssimo, é crucial que todos, ou a grande maioria dos participantes da avaliação de desempenho, tanto os avaliadores como os avaliados, é importante que no final da avaliação de desempenho, todos, ou a grande maioria, tenham percepções de justiça. Percepção de justiça. Percepção de honestidade. Percepção de transparência, de ética e de corresponsabilidade. Tá? É importantíssimo. Porque se a gente fizer isso acontecer, pessoal, vai acontecer tudo aquilo que a gente já falou, né? Resultados bons, satisfação, comprometimento, motivação, né? E desenvolvimento das pessoas, tá? Se isso acontecer, de novo, o principal responsável é o diretor da escola. Tá? Agora, é importante a gente fazer o contraponto, né? Se isso não acontecer, o responsável é o diretor da escola. Então, já durante mais de 10 anos, né, pessoal, trabalhando nas escolas, né, do programa Ensino Integral, cada ano eu trabalho com 20, 30 escolas, né? Eu já passei por muitas escolas nesses mais de 10 anos, né? Então, e ainda, infelizmente,
vocês sabem disso, né? Não estou falando nada que vocês não saibam, né? Infelizmente, em vez em quando, você encontra aí algumas escolas que o pessoal acha que a avaliação de desempenho é utilizada para prejudicar o educador. Se isso está acontecendo, diretor, supervisor, se isso está acontecendo na sua escola, é preciso fazer um bom trabalho aí para reverter, porque a avaliação de desempenho, ela tem dois objetivos, não tem três, tem dois objetivos, tá? Que é isso que tem que estar na consciência, desde o diretor até o aluno que vai fazer a avaliação, né? Então, a avaliação de desempenho, pessoal, tem só dois objetivos. O primeiro deles, identificar as pessoas, os profissionais que estão desempenhando muito bem. Para quê? Para reconhecê-los, elogiá-los e incentivá-los a continuar com esse excelente desempenho. O outro objetivo, identificar aqueles profissionais que estão precisando de ajuda para ajudar, para fazer formação, para fazer junto com ele algumas coisas e para acompanhá-los de perto e às vezes de longe. Então, é importante, pessoal, que todos, logo de cara, tenham essa consciência. De novo, com honestidade, com justiça, com transparência, com ética e com corresponsabilidade. Tá? Então, essas percepções que precisam ser percebidas, né, lá no final da avaliação de desempenho, ela tem que percorrer do início ao fim do processo, não é só no final, né? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Então, é importante, pessoal, a gente ter algumas fundamentações, né? Tá? Por exemplo, a gente faz uma avaliação de desempenho. O que é desempenho? Será que todo mundo sabe o que é desempenho? Né? A gente está fazendo uma avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? O que é desempenho? O que é um desempenho bom? O que é um desempenho ruim? Pessoal, então desempenho bom é quando a gente atinge um resultado maior do que uma meta, do que um objetivo que foi estabelecido previamente. Então, um bom desempenho é quando a gente atinge um resultado, seja 1 milímetro maior do que a meta estabelecida previamente. Agora, desempenho ruim é quando a gente atinge um resultado menor do que a meta estabelecida. Tá? Então, quando a gente atinge a meta estabelecida, e essa meta foi uma meta honesta, transparente, justa, meta justa. Pessoal, isso é importante. Porque tem muita gente aí que estabelece meta que não é honesta, que não é justa e que não é transparente para as partes. Tomem cuidado. Começa, então, a avaliação de desempenho pela definição da meta. Tá? Isso no começo do ano, ou até antes de começar o ano. Tá? Então, para a gente ter uma régua transparente, uma régua justa, a régua é a avaliação de desempenho, né? A gente precisa começar pela meta. Agora, se você tem uma meta, você sabe o que você precisa atingir. De novo, isso é honesto, isso é transparente, isso é corresponsabilidade, né? E etc. Agora, se você não tem essa meta estabelecida, espera um pouco. Eu vou estar trabalhando, eu vou estar avaliando, e aí? O que pode acontecer se não tem uma meta? O avaliado pode ou deve estar achando que está fazendo tudo direitinho, e o avaliador está achando que ele não está fazendo tudo direitinho. Isso que eu falei que acontece nas escolas que têm dificuldade ainda com avaliação de desempenho, né? Então, se você não tem uma régua, se você não tem uma meta,
que ambas as partes entendam a mesma coisa, pode chegar no final do ano, eu achar, como avaliado, que fiz tudo muito direitinho, e o avaliador achar que não, porque não tem uma meta estabelecida. Que deveria ter sido estabelecida lá no começo do ano, né? E aí que vem, de novo, se tudo isso acontece direitinho, define-se a meta, se acompanha durante o ano, etc., no final do ano tem a sensação de justiça, de honestidade, de transparência, ética e corresponsabilidade. Agora, se não tem, vai acontecer o contrário, né? Agora, fazendo algumas coisas, alguns exemplos, para exemplificar o que é desempenho, pessoal, porque a gente tem que fixar o que é desempenho, tá? Vamos fazer algumas contextualizações sobre desempenho, né? Vamos fazer através de alguns exemplos, tá? Vamos fazer um exemplo de 2 estudantes. Tem o professor Maximiliano, que tirou 8 no primeiro bimestre. E no segundo bimestre tirou 9. Teve um desempenho, certo? Teve um desempenho de 8 para 9. Não vamos falar da meta por enquanto, tá? Só para... Aí tem um aluno Zezinho, o estudante Zezinho, que tirou 2 no primeiro bimestre. E no segundo bimestre tirou 4. Tá? Qual dos dois é o melhor estudante? Começa por aí. Qual dos dois é o melhor estudante? O Maximiliano, que tirou 9, 8 e 9, ou o Zezinho, que tirou 2 e 4? Pessoal, o melhor estudante, quando a gente fala o melhor, está diretamente ligado ao resultado. Então, o melhor estudante, não temos dúvida nenhuma, é o Maximiliano, que tirou 8 e está tirando 9. Tá? Agora, qual dos dois teve o melhor desempenho? Qual dos dois teve melhor desempenho? O Maximiliano tirou 8 e foi para 9, 11% de desempenho. E o Zezinho tirou 2 e depois tirou 4, 100% de desempenho. Então, o Zezinho é o aluno dos dois que teve melhor desempenho. Quem teve o melhor resultado? O Maximiliano. Uma coisa é o resultado, outra coisa é o desempenho. Qual dos dois deve ser mais bem avaliado? Qual dos dois deve ser mais bem avaliado, o Maximiliano ou o Zezinho? Ah, aí fica a dúvida de vocês, né? Se eu for avaliar desempenho, eu tenho que falar com o Zezinho. Se eu for falar em resultado, eu tenho que falar com o Maximiliano. Eu não posso deixar de elogiar os dois. Eu não posso demeritar um dos dois, não posso. Por quê? Porque o Zezinho, o quanto foi difícil para o Zezinho sair de 2 e ir para 4. Agora, o quanto foi difícil para o Maximiliano, que é difícil para caramba também, ir de 8 para 9. Como é que a gente vai medir? Quem é o melhor? Peraí, melhor em desempenho é uma coisa, tá claro que é o Zezinho, e o melhor em resultado é o Maximiliano, ponto. Mas será que esse desempenho de 8 para 9 também é tão difícil como 2 para 4? Então, antes de a gente estabelecer a meta para os dois, a gente tem que analisar cenário. Ó, o Zezinho está muito defasado. O Maximiliano já está quase que competente, né? Na base nacional comum. Então, peraí. Uma coisa é o resultado, outra coisa é o desempenho. Então, quando a gente for analisar metas, porque não podemos colocar meta para os dois, você concorda? Meta para o Zezinho, está com 2, tem que tirar 9. Meta para o Maximiliano, tirou 8, tem que tirar 10. Espera um pouco. Também esses dois, não dá para essas metas não são justas, né? Não são honestas. Não tem corresponsabilidade aí. Tá? Então, a gente tem que analisar, porque quando a gente estabelece, por exemplo, o Maximiliano, que tirou 8, tirar 9, né? É uma meta que é possível ser atendida, buscada. Agora,
Quando a gente estabeleceu 4 para o Zezinho, já é uma meta quase que impossível. Ele conseguiu esse resultado, mas, poxa vida, será que de 2 para 4 é uma meta honesta para o Zezinho? Justa? Corresponsável? É difícil, né? Então, a gente precisa elogiar ambos, tá? Outro exemplo. Temos 2 professores excelentes. Já estão no PEI já faz 8 anos. São excelentes. A sua turma, desse primeiro professor, a maioria está abaixo do básico. Chega no final do ano, acontece isso também. A maioria continua abaixo do básico. Aí tem um outro professor, também excelente, com 8 anos também de PEI, e no final do ano, a maioria está no avançado. Tá? Qual dos dois é o melhor professor? 2 professores excelentes. Uma turma, a maioria ficou abaixo do básico. A outra turma, a maioria ficou no avançado. Qual dos dois é o melhor professor? Dá para definir qual dos dois é melhor? Dá ou não dá? Qual dos dois teve melhor desempenho? Qual dos dois deve ser melhor ou mais bem avaliado? Qual dos dois? Podemos definir qual dos dois? Uma pergunta. Será que as condições dos estudantes não podem ter impactado para uma classe ter ido melhor e a outra não? Será que no início do ano a grande maioria de um professor, dos estudantes de um professor, já estava no avançado? E da outra turma, a maioria estavam realmente muito defasados, muito abaixo do básico? E aí você vai avaliar um professor que conseguiu manter o que uma turma já tinha e o outro que conseguiu melhorar substancialmente aqueles que estavam abaixo do básico, que foi para o básico. Então, às vezes, pessoal, pelo resultado exclusivamente, você não pode avaliar um profissional melhor que o outro. Por quê? Porque um pegou uma turma que já estava no avançado e o outro pegou a maioria. Quer dizer, você vai avaliar pelo mesmo resultado, pela mesma meta, os dois? É justo isso? É transparente isso? Então, para eu avaliar pelo resultado, pelo nível de proficiência da turma, eu tenho que fazer análise do cenário antes para definir uma meta, porque a meta para um professor, nesse caso, não deve ser igual à meta do outro, vocês concordam? Para ser honesto, para ser justo, para ser transparente, para ser corresponsável, porque eu não posso colocar uma meta igual para os 2 professores excelentes que têm turmas com uma com bastante dificuldade e outra com bastante facilidade. Não é justo. Não é honesto. Não é transparente, não é corresponsável. Vai trazer satisfação para o professor que batalhou pra caramba e conseguiu melhorar bastante aquela turma, e o outro ficou... Não estou falando que ele ficou na moleza, mas para ele foi mais fácil, né? Vai ser honesto, o professor vai se sentir satisfeito com esse resultado, que ele está sendo avaliado por uma régua igual para ele e para outra turma? Não. Ele vai se sentir motivado? Não. Não. Aí as metas precisam ser diferentes. Tá? Um terceiro exemplo. Temos 2 professores. O primeiro é um professor excelente, do P. O segundo, e bastante experiente, né? E o segundo é um professor novato. Entrou ontem no programa Ensino Integral. É claro que se ele entrou ontem, ele não sabe fazer tudo ainda, né, do P. Tá? Analisando a situação desses 2 professores, podemos concluir, claro, são diferentes, não são? Tá?
Algumas perguntas. As metas desses dois professores na avaliação de desempenho precisam ou podem ser iguais? Podem? Um professor antigo, bom pra caramba, um professor novato, super motivado, que não conhece quase nada do PEI, chegou ontem. As metas devem ser iguais? Para ser justo? Para ser honesto? Transparente? E corresponsável? Não, pessoal. Não pode. Vamos dar um exemplo na prática. Antes da prática, uma outra pergunta. As ações dos dois deverão ser iguais? Metas e ações? Porque metas é onde você quer chegar. As ações é o que você precisa fazer para chegar na meta. Se as metas são diferentes, precisam ser diferentes, as ações serão também diferentes. Tá? Por exemplo, o professor experiente, que já tem 8 anos de PEI, que é bom pra caramba, a pedagogia da presença desse professor já é excelente. Ele é um exemplo a ser seguido na escola. O outro, que chegou ontem, a sua pedagogia da presença ainda, né, não é legal, porque o menino aprontou lá uma coisa feia na classe, e ele chegou e deu um croque na cabeça do menino. Caramba, esse professor começou ontem e já está bastante motivado, mas deu um croque. Professor, né? Mas lá na escola eu fazia assim, o menino aprontava e resolve, viu? Resolve isso, viu? Dá um croque, 2, 3, você vai ver que se não resolve, né? Pô, a pedagogia da presença desse professor aí, né? Tá precisando de ajuda, mas ele começou ontem. Então, agora, qual que é a meta para o professor 1, que é excelente? Tá? Professor excelente, a meta, independentemente da meta, eu não vou discutir agora, senão vai discutir, vamos demorar bastante essa discussão. A meta dele é replicabilidade. Professor, olha, você faz isso muito bem. Pedagogia da presença. Então, olha, essa coisa que você fez aqui, ó, isso aqui que é o mais que destaca, você vai ter que replicar no primeiro semestre para os professores da sua área. E no segundo semestre, se correr tudo bem, você vai replicar para toda a escola. Meta, replicar no primeiro semestre para a área, isso aí. E replicar o quê? Isso que você fez muito bem feito. Meta para o professor que está começando ontem. Que começou ontem. Professor, até o final do ano você vai ter que ler o livro Pedagogia da Presença, Educação Interdimensional, 4 Pilares e Protagonismo. Você vai ter que ler esses 4 livros. E no primeiro semestre, no primeiro bimestre, você vai ter que ler Pedagogia da Presença. Você não pode continuar dando croque na cabeça do menino. Tá? Então, vocês perceberam aí que a meta de um é diferente do outro e que as ações de um são diferentes do outro? Isso é honesto. Isso é justo. Isso é corresponsável. Corresponsabilidade, tá? Então, concluindo, para se fazer uma avaliação de desempenho de acordo com as fundamentações universais, a avaliação de desempenho começa pelas metas. Mas aí eu pergunto, né? Vocês que começaram ontem o PEI, vocês fizeram isso no começo do ano? Não. Vocês que não tinham essa consciência, fizeram isso no começo do ano? Não. Primeiro que isso é frequente, isso é natural e é normal, não é uma crítica, mas é um fato. Então, vocês se preparem esse ano, para o começo do ano que vem, para estabelecer metas para cada professor, para cada educador, tá?
Então, agora, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que eu tenho certeza que boa parte das suas escolas aí não tem, mas é importante vocês terem essa consciência também, tá? Para você definir a meta para cada educador, para você fazer as suas avaliações de desempenho, né? Você tem que construir os instrumentos estruturantes da escola. Não vai dar para fazer tudo isso que eu estou falando o ano que vem. Ainda mais de uma forma completa, de uma forma perfeita. Vocês têm que caminhar com essa consciência e fazer o que é possível ser feito. Estabelecer uma meta, um objetivo para vocês, de novo, que seja justa, que seja possível, né? Então, eu vou falar para vocês o seguinte aqui, ó. Para você fazer tudo direitinho, completo e perfeito, primeiro de tudo, você deveria ter o plano de ação da escola. Pronto. Para todos entenderem o que a escola vai fazer, o que as metas que a escola estabeleceu para ela, as ações que as escolas estabeleceram para ela, para atender quem? O estudante, o educador, familiares e comunidade. Então, o plano de ação da escola tem que deixar claro para todos o que a escola vai atingir como metas e as ações que ela vai fazer para atingir essas metas. Tá? Por quê? Porque o plano de ação da escola é a base, é a referência para o educador fazer o seu programa de ação. O professor, o educador, seja diretor até o professor, precisa olhar o plano de ação da escola, para ele entender o que a escola vai fazer, e ele, sabendo dos seus principais quadrados, das suas principais atribuições, então, para eu fazer o meu programa de ação, eu tenho que olhar para o plano de ação da escola e para os meus principais quadrados. Aí eu falo, ó, esse é meu quadrado, então eu vou fazer o quê? Isso, para atingir a meta da escola, respeitando os meus objetivos. Então, eu construo o meu programa de ação olhando para o plano e para os meus quadrados, para as minhas principais atribuições, que devem estar lá no programa de ação. Tá? E quando eu faço o meu programa de ação, eu estabeleço as metas e depois as ações que eu vou fazer, e valido isso com o meu PCA, com o PCG. Se eu sou professor de projeto de vida, tutor, eu valido com o vice-diretor, né? O coordenador organizacional, né? E tudo bem. Agora, é importante, pessoal. Tanto para o programa de ação, como para o plano de ação, para qualquer coisa, define-se primeiro as metas, não as ações. Edna, Roberta, meninas, vocês saem de casa, chega na calçada sem saber para onde você vai? Eu acho que não. Ainda não, né? O PEI deixa a gente meio maluco, mas ainda vocês não estão fazendo isso, certo? Vocês pegam o carro e saem dirigindo sem saber qual o objetivo? Também não, ainda não, né? Meninas aí de trás, se vocês virem as duas fazendo isso, presta atenção, dá uma ajuda para elas duas, porque o PEI está deixando elas malucas, né? Então, pessoal, a gente não faz nada, não toma nenhuma ação sem ter uma meta, vocês concordam? E na escola vocês são loucos para fazer um montão de coisas sem metas. Não é o que eu acho, tá? É o que a gente vê, né? Você chega para o diretor, Roberta, o que você está fazendo hoje? Já estou fazendo um montão de coisa, isso, mas aonde você quer chegar? Não sei, eu preciso fazer. Supervisora Edna, chega lá, supervisor chato, né? Qual é a meta? Ah, diretor, vice-diretor, supervisor, essa é muito chata, tem que ficar... Pessoal, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer atingir, para definir o que a gente vai fazer, não o contrário. Define-se uma meta. Ó, esta meta, como por exemplo daquele professor, se você chegar para o professor e falar assim, professor, a meta sua é chegar com 80% dos seus alunos que estão todos abaixo do básico, 80% no avançado no final do ano. O professor vai falar assim, ô Edna, ô Roberto, vocês querem me azarar ou vocês querem me ajudar? Não é?
É pela meta que começa. E essa meta precisa analisar cenário para definir a meta. E se vocês não definem meta normalmente, vocês analisam cenário? Muito pouco. Porque quando você analisa cenário, você identifica prioridades. Das prioridades, baseando-se nelas, você define as metas. E depois as ações, pessoal. Então, o que a gente vê bastante? As pessoas construindo o plano de ação, começando pelas ações. Coloca um montão de ações, um monte, mas um monte. E não é só no programa de ação, não, que coloca um montão de ações. Não é, vocês sabem disso, né? Tem no MMR, tem no programa de ação, tem nas ações das reuniões. Vocês colocam um monte de ações. Mas e a meta? Tá? Aí, você fez lá metas e ações no programa de ação. Valida com o PCA, com o PCG, com o vice-diretor e com o diretor. E esse programa de ação, que tem lá as metas e as ações, o programa de ação, então, fica sendo a referência, a base para se fazer a avaliação de desempenho. Não é somente no final do ano, é ao longo do ano. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A avaliação de desempenho não é só essa do final do ano. Esta avaliação de desempenho agora no final do ano é consequência das avaliações de desempenho de processo e PIAFs de processos que a gente precisa fazer minimamente a cada bimestre de cada educador. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. A avaliação de desempenho não é só no final do ano. A avaliação de desempenho 360 graus no final do ano é a consolidação. Mas ela deve acontecer ao longo do ano. Tá? Então, a avaliação de desempenho tem como base o programa de ação, que tem que estar lá as principais atribuições do profissional, que são 6, tá? São 6. Uma boa gestão em sala de aula, que tem que praticar princípios e premissas, tá? Tem que cumprir o currículo, tem que ensinar o currículo, seja de aula de nivelamento, aula regular, como aula de projeto de vida, como de protagonismo. Cumprir o que está lá estabelecido na programação, certo? Tem que ensinar o que está escrito lá nos documentos. Tem que fazer a molecada aprender, o terceiro quadrado, o que foi dado. Tá? O quarto quadrado são as interações que tem que acontecer entre professores da Base Nacional Comum, professores da Base Nacional Comum, aula regular, aula de nivelamento, aula de OE, aulas eletivas, aula de laboratório, todas aquelas aulas que trabalham na Base Nacional Comum. O quinto quadrado, interações entre professores da Base Nacional Comum com professores de projeto de vida, professores de protagonismo e tutor. E o sexto quadrado, todos da escola trabalhando o protagonismo em todos os momentos e espaços da escola. Esses são os 6 principais quadrados, que vale para o professor, na sua disciplina, na sua sala, e vale para o diretor na escola. Só o escopo muda, mas os quadrados são os mesmos. As atribuições são as mesmas. Não são as mesmas, né? Falar que está errado. Se tiver algum professor de língua portuguesa, vai me corrigir, né? As definições são iguais, mas os escopos são diferentes. O professor tem que garantir o cumprimento dos princípios e valores e práticas na sala de aula, e o diretor tem que garantir que isso aconteça em toda a escola. O professor tem que cumprir o seu currículo, e o diretor tem que garantir que todos os professores cumpram o currículo na escola toda, e etc. Tá? E lá no programa de ação, além dos 6 principais quadrados, tem que estar lá, né, as principais metas. Tem que ter lá as metas e as ações, né? Que tem que ser atingida ao longo do ano e
no final do ano. Aquele professor principiante no PEI, ele vai ter que ler 4 livros até o final do ano, e no primeiro bimestre ele tem que ler um livro, no segundo outro livro, e tem que monitorar no processo se ele está lendo sim ou não, né? Observar esse professor que se está aplicando o que ele está aprendendo, desenvolvendo sim ou não, certo? Então, lá no final do ano, você fecha, você lê os 4, mas ao longo do bimestre você tem que acompanhar. Agora, como a gente sabe que é difícil fazer as coisas, né, sem um procedimento passo a passo, né? Procedimento passo a passo, pessoal, é muito importante que vocês utilizem para facilitar a vida de vocês na escola. Então, eu vou fazer com vocês agora, na prática, de uma maneira abreviada, um passo a passo de como é que deve ser feita a avaliação de desempenho lá na escola, tá bom? O primeiro passo, conscientização dos avaliadores e avaliados sobre os 2 objetivos da avaliação de desempenho. Pessoal, é muito importante isso. E supervisores, diretor, façam isso na sua escola. Pergunte depois disso, dessa formaçãozinha. Formação eu não diria hoje, seria mais informação, né? Porque formação é mais do que passar informação. Nessa altura do campeonato, vocês vão fazer mais informação do que formação. Fale para os meninos e para os professores, começa pelos professores, depois pelos meninos, né? Dá para fazer isso com os líderes de turma, e os líderes de turma fazem isso com as classes, né? Com as suas turmas, que é legal isso, sempre acompanhado de um adulto, né? No começo, nas primeiras vezes, né? E chegue para eles e fala, pessoal, a avaliação de desempenho tem 2 objetivos. Reconhecer os melhores em desempenho para elogiar e incentivar. O segundo objetivo, identificar quem são aqueles que precisam de ajuda para ajudar. De novo, essa avaliação precisa ser honesta, precisa ser corresponsável, tem que reforçar isso sempre, certo? Tá. O segundo passo. O que será avaliado? O que será avaliado, pessoal? Serão avaliadas premissas, competências e resultados. O que são as premissas? O que são competências e o que são resultados? Eles precisam saber. Eu vou falar brevemente, de uma forma bastante abreviada, senão não dá tempo, tá? As premissas são formação continuada, corresponsabilidade, excelência em gestão, protagonismo sênior e replicabilidade. É preciso falar para os meninos que as premissas são as diretrizes para os profissionais da escola. São as regras que os profissionais da escola precisam cumprir na escola. São os pré-requisitos para o professor entrar e para permanecer na escola ensino integral. Tá? São as premissas. Eu não vou discorrer muito aqui sobre as premissas, o que é formação continuada e etc. Não vai dar, precisaríamos de uma outra live. Tá? O que é competência? Os meninos precisam saber, os professores precisam saber. Competência é ter uma série de habilidades integradas que geram, né? E as quais geram competência. Quer dizer, se eu tenho uma série de habilidades integradas, eu crio uma competência para fazer alguma coisa. Tá? Competência é realizar coisas bem feitas. Competências é ter o CHA, o CHA, ter conhecimento, ter habilidades para colocar esse conhecimento em prática e ter atitudes para colocar em prática esse conhecimento. Então, CHA tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade para implantar isso e tem que ter atitudes de relacionamentos positivos para colocar esse conhecimento em prática. O que é resultado? Resultado é aquilo que foi conseguido, atingido no final da atividade. Tá?
ou no final de um fato, num determinado período. No caso da avaliação de desempenho, ao longo do ano, no final do ano. É a consequência, é a conclusão de um evento, de uma atividade, ou da prática das minhas atribuições. Esse resultado pode ser bom ou ruim. Bom, quando o resultado foi atingido acima da meta. Ruim, abaixo da meta. Tá? Competências, pessoais. O que será avaliado, né, nesse final de ano? Primeira coisa que eu descobri aí, que vão avaliar a competência protagonismo, certo? Que é da premissa protagonismo. Tá? Respeito à individualidade, promoção do protagonismo juvenil e protagonismo sênior, pessoal. Pessoal, precisa falar o que é protagonismo juvenil para uma molecada, que é o que o professor precisa desenvolver com o jovem. Tem que explicar para eles o que é protagonismo sênior, que é o professor ser exemplo de indivíduo e de profissional para o estudante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser o exemplo do quê? Protagonismo sênior. Exemplo de prática dos princípios e premissas. Sendo o professor que ensina pelo exemplo. Agora, protagonismo juvenil, ele desenvolve autonomia na molecada, ele desenvolve competência com a molecada, transforma o jovem em jovens protagonistas, são coisas distintas. Respeito à individualidade. Caramba, pessoal, vocês precisam dar essa informação, né, que deveria ser formação. O que é respeito à individualidade? Respeito à individualidade com fundamentação no programa é aquele professor que pratica a pedagogia da presença e educação interdimensional. Respeito à individualidade é respeitar os sentimentos do menino. Patos. Respeitar a motivação, o comprometimento do menino. Eros. Respeitar a espiritualidade do menino. Mitos. Respeitar o cognitivo do menino. Logos. Pessoal, não é uma formação que vocês vão fazer, mas eles precisam ter uma ideia mínima sobre o que é protagonismo, respeito à individualidade, promoção ao protagonismo juvenil e protagonismo sênior, mínima. De exemplos, que eu não vou ficar dando exemplos aqui. De exemplos para eles materializarem o que eles vão avaliar. Pessoal, primeiro, para ser justo, para ser honesto, para ser transparente, para ser corresponsável, ambas as partes precisam ter a mesma régua. Eu estou sendo avaliado por isso. Eu vou avaliar por isso, nesta fundamentação, nestas bases. Se as réguas forem diferentes, pessoal, vai dar problema. Domínio do conhecimento e contextualização. Premissa, formação continuada. Domínio do conhecimento, didática e contextualização. O que é cada uma dessas coisinhas, pessoal? E dê exemplos, tanto para os professores quanto para os estudantes. Eu não vou entrar no detalhe, pessoal, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Disposição ao autodesenvolvimento contínuo. A premissa, formação continuada. Formação contínua. O que é formação contínua? Devolutivas e disposição para a mudança. O que é isso? O professor está disposto a aprender todos os dias? Como é que você evidencia isso? Como é que você constata isso? Ele tem disposição para mudança ou ele quer sempre ficar na sua zona de conforto? O que é isso? Vamos dar alguns exemplos para ele. Né? O que é e o que não é. Tá? Competência, comprometimento com o processo e resultado. Planejamento, execução, isso é o PDCA, pessoal. O professor faz PDCA. Agora, o que é PDCA, pessoal? Caramba, eu vou dar um exemplo muito rápido, porque eu não aguento, pessoal, porque o PDCA é muito simples na sua definição, mas é muito difícil ser praticado. Então, vamos lá. Um exemplo que eu dou sempre, tá? Chegou 4 familiares meus de Franca,
na minha casa, né? E amigos meus, parentes meus, né? Amigos e parentes, assim, que eu gosto muito. O pessoal de Franca é tudo gente boa, né? Então, viajaram 5 horas para chegar na minha casa. É 3 horas da tarde. Eles devem estar com fome, né? E eu quero conversar com eles. Muito legal eles chegarem, estão todos felizes. Eu também fiquei feliz, etc. O que eu estou fazendo aí, pessoal? Estou analisando o cenário, que é a parte do P. A primeira coisa do P. Se não tem cenário, você tem que construir. Então, mas eu estou analisando o cenário. A partir do momento que eu estou analisando o cenário, eu defino as prioridades. Ah, eles estão com fome. Ah, eu quero fazer um ambiente legal com eles. Então, defino uma meta. Vou fazer um café da tarde para eles. Analisei cenário, identifiquei prioridades, defini uma meta. Defini a meta primeiro, antes de definir as ações, certo? Vou na padaria, vou comprar 8 pãezinhos, vou comprar meio quilo de mortadela, 2 coca litro, um bolo de cenoura, um tablete de manteiga. Defini as ações. A partir do momento que eu defini as ações, eu fiz o P do PDCA. Analisei cenário, identifiquei prioridades, defini meta e defini as ações. Defini o P do PDCA. Aí eu vou para o DU. Vou para a calçada sabendo para onde eu vou, né, Roberto? Vou na padaria, né? Vou comprar 8 pãezinhos, 500 gramas de mortadela, 2 litros de coca. A hora que eu estou fazendo o DU, que é o fazer, eu faço o C. Ao mesmo tempo, não separado, porque o C é avaliar, monitorar no processo, enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou no DU. Não posso esquecer o tablete de manteiga, o bolo de cenoura, não posso. Eu tenho que monitorar eu mesmo no processo para ver se eu estou fazendo tudo direitinho, as ações que eu defini lá no P do PDCA, certo? Chego em casa, faço o café, estou servindo o café, ainda estou no DU. E quando eu estou fazendo o DU, ainda tenho que fazer o C. Caramba, esqueci do adoçante. O meu primo gordinho ficou bravo pra caramba, porque ele teve que tomar café com açúcar, ele tá gordinho, ficou bravo. Pô, você não esqueceu do açúcar? Pô, mas esqueci, desculpa, né? Porque quando eu analisei o cenário, não identifiquei a falta do açúcar. E fiz o D e o C. Acabou o café, o pessoal foi embora para Franca. Certo? Acabou o D. Aí eu faço o A, que é o agir, que é o monitorar no resultado. O que é monitorar no resultado? Analiso tudo. Puxa, lá na padaria, quase esqueci da manteiga. Na próxima vez eu vou fazer uma anotação, né? E depois, no final, esqueci do adoçante. Então, da próxima vez, eu tenho que fazer um checklist alinhado com o pessoal, né? Alguém tá açúcar, adoçante, né? Então, eu corrijo, identifico o que eu errei ou que não saiu legal, para na próxima vez que eles vierem de Franca, eu não repetir esses erros, certo? E repito tudo aquilo que deu certo. Isso é o PDCA, pessoal. Agora, se você não definir as ações, vai direito, previamente, que vai chegar? Você vai chegar na padaria, vai comprar pão, chega em casa, esqueci o pão. Ai, caramba, esqueci o pão. Aí você volta. Ai, esqueci o bolo de cenoura. Vai lá, quer dizer, como é que vai ser esse café da tarde? Você saindo, indo e vindo toda hora, porque você esqueceu sempre alguma coisa. Por quê? Porque você não analisou o cenário direito, você não definiu as ações direitas, então você fica correndo atrás do rabo o café todo. E é o que mais ou menos acontece no começo da escola, certo? Sai todo mundo fazendo um montão de coisas, refazendo, corrigindo. Por quê? Porque não faz o P direito. Agora, como é que você vai explicar isso para o moleque? O professor planeja, o professor monitora no processo, etc. Então, isso é comprometimento com o processo e resultado. Relacionamento e corresponsabilidade. Premissa corresponsabilidade, né? Relacionamento e colaboração e
corresponsabilidade. Pessoal, a gente precisaria de mais uma live para isso, para falar disso aí. Eu não aguento, mas não vai dar para falar. Não vai dar para falar agora. Solução e criatividade. Premissa, replicabilidade. Visão crítica, foco em solução e criatividade. Pessoal, é outra live, né? Visão crítica é analisar cenário, pessoal. Identificar as prioridades, né? Identificar os pontos de melhoria, identificar os pontos de atenção, identificar quem está desempenhando bem, identificar quem não está desempenhando bem para ajudar. Visão crítica, foco em solução, quer dizer, toda vez que o cara tem que... Pessoal, é outro dia. O sétimo item, a sétima competência, difusão e multiplicação, replicabilidade. Registro de boas práticas, difusão e multiplicação. Pessoal, são essas competências dentro destas premissas que devem ser avaliados esse ano, certo? Tá? Agora eu vou falar uma coisa que é importante. Obedecendo às fundamentações do PEI, é importante avaliar os princípios também. Pedagogia da presença. Educação interdimensional. 4 pilares e protagonismo juvenil. Mas é possível avaliar os princípios por meio das premissas. É o que a gente vai ter que achar esse caminho. Tá? Por quê? Porque eu falei, as premissas são as diretrizes para o educador cumprir entre os educadores para beneficiar o estudante. São as regras do jogo. São os pré-requisitos para o educador. Agora, os princípios, pessoal, é o que o educador precisa fazer para educar o estudante, para desenvolver o estudante. Uma coisa são as regras que ele precisa cumprir dentro da escola. Outra coisa é o que ele precisa fazer para o estudante. São coisas complementares, mas são distintas. Tá? Os princípios são as fundamentações, são os alicerces, são a base do PEI segundo Antônio Carlos Gomes da Costa. Os princípios é o que o educador precisa fazer para ser um educador para o século XXI. Para ser um educador de uma escola de ensino integral. O que é pedagogia da presença, pessoal? Vou falar muito brevemente, tá, pessoal? Pedagogia da presença é o que a gente vê aí nas redes sociais, né? O pessoal, às vezes, ainda precisa estudar Antônio Carlos Gomes da Costa, precisa ler o livro Antônio Carlos Gomes da Costa, Pedagogia da Presença, pessoal, porque eu já li umas 3, 4 vezes, né? Porque é difícil entender Antônio Carlos. Por quê? Porque o que ele escreve é resultado de muitas pesquisas, muitos estudos, né? Então, mas resumindo, pessoal, de uma forma simples, né? Nada, poxa, tem que ler o livro para, né? E eu vou falar, eu fico angustiado por falar em pouco tempo, né? Mas pedagogia da presença é um bom dia, é um sorriso, é um olhar, é um abraço, é sentar na escada para bater um papo com o menino, é pular corda com as meninas, é jogar basquete com os meninos, é almoçar junto com ele. Pedagogia da presença é acolher, é um abraço, é um sinal. Pedagogia da presença é tutoria, é fazer tutoria. Tutoria necessariamente precisa aplicar a pedagogia da presença. A única diferença da pedagogia da presença com tutoria é que tutoria é uma pedagogia da presença com horário marcado, com local marcado, criar combinados. Agora, tutoria é pedagogia da presença. Pedagogia da presença não tem horário marcado. Precisa acontecer em todos os espaços, em todos os momentos da escola. Um bom dia de manhã,
um boa tarde à tarde, um tchau. Pedagogia da presença precisa ser praticado por todos, em todos os espaços, em todos os momentos da escola. Tutoria é pedagogia da presença com horário marcado. Educação interdimensional. Antônio Carlos Gomes da Costa fala que o educador, para ser um educador para o século XXI, ele precisa praticar a educação interdimensional. Educação interdimensional leva em consideração que o educador precisa trabalhar, considerar, respeitar as 4 dimensões estruturantes do ser humano. Antônio Carlos Gomes da Costa fala que para você ensinar o logos, que é o cognitivo, que é o racional, que é o aprendizado, é preciso respeitar os sentimentos do menino. Patos. As emoções do menino. Se ele está triste, se ele está alegre, você precisa respeitar aquele momento do menino. Se ele está alegre, está feliz, é um momento certo para ensinar o logos. Se ele está triste, não é um momento certo para fazer um prestar atenção com ele. Você tem que respeitar os sentimentos do menino para ensinar o logos. Também é importante reconhecer, respeitar, se ele naquele dia ele está comprometido, se as suas pulsões estão aguçadas, sim ou não. Se o menino está motivado, está comprometido, eros. É o momento certo para ensinar, porque ele também está feliz, patos. Então, é o momento certo para ensiná-lo, educá-lo, desenvolvê-lo. Agora, se ele não está comprometido, se não está motivado, porque está triste, não é também o momento certo para fazer um prestar atenção. O educador pratica isso? Precisa praticar. Precisa respeitar a espiritualidade do menino, o que ele acredita, o que ele não acredita, para poder educá-lo? Claro. Mitos. Então, Antônio Carlos Gomes da Costa fala que pedagogia da presença e educação interdimensional tem que caminhar juntas. Não dá para fazer pedagogia da presença sem educação interdimensional. Não dá para fazer educação interdimensional sem fazer pedagogia da presença. Não dá para fazer tutoria sem pedagogia da presença e educação interdimensional. Isso não é importante ser avaliado? Se o professor pratica bem isso, é importante. 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Isso é o que o profissional precisa desenvolver no estudante. Utilizando-se da pedagogia da presença e educação interdimensional. Então, o educador precisa desenvolver os 4 pilares no jovem, utilizando pedagogia da presença e educação interdimensional na sua sala de aula, na sua sessão de tutoria, no corredor, no pátio, na entrada e na saída. Se os meninos praticarem consistentemente os 4 pilares, consequentemente, o jovem se tornará um jovem protagonista, o último dos princípios. Então, Antônio Carlos Gomes da Costa, ele definiu o programa Ensino Integral por meio dos princípios. Se o professor, educador, diretor, praticar a pedagogia da presença, a educação interdimensional para desenvolver os 4 pilares, consequentemente, o jovem será um jovem protagonista. Isso não é importante ser avaliado? Porque é a fundamentação do P. Como não está explicitamente, né? E fica difícil também um aluno, num primeiro momento, avaliar o professor se ele pratica a pedagogia da presença, sim ou não. Porque o aluno não precisa ele estudar a pedagogia da presença, agora o professor precisa, mas dá para o aluno perceber se o professor pratica a pedagogia da presença, se ele é corresponsável, se ele, etc, etc, etc. Pessoal, não vou discorrer, senão eu vou ficar meia hora a mais, tá?
se ele é corresponsável, se ele tem formação continuada. Dá para encaixar ali algumas coisas que dá para avaliar os princípios por meio das premissas, tá? Agora, só para finalizar, né? Antônio Carlos fala assim, que para a gente conquistar o protagonismo juvenil, que é o principal objetivo da escola, né, do ensino integral, no final, o menino sair da escola protagonista, autônomo, competente e solidário, Antônio Carlos fala que a gente precisa superar 3 fases. A fase da abertura, reciprocidade e compromisso. A fase da abertura, também, as 3 fases, pessoal, vale também muito para fazer tutoria. Vale muito para construir relacionamentos positivos. Vale muito para ter uma boa gestão da sala de aula. Vale muito para ter uma boa gestão escolar, diretor. Não é só para o professor. Essas 3 fases, todos precisam praticar para que os alunos se transformem em jovens protagonistas. Fase da abertura, o que é? É o adulto se abrir para o educando. É o adulto abrir para o educando as suas experiências. As suas experiências de sucesso, de êxito, de desafios, de obstáculos, de conquistas, de frustrações, de fracassos atuais e também de quando você era jovem como ele. É você compartilhar, abrir para o estudante os seus sonhos. Sonho é tudo de bom, pessoal. Sonho pode ser uma coisa inatingível, pode ser uma coisa impossível, mas é um sonho. Quem sonha é feliz. Quem sonha tem disposição para acordar, para trabalhar, para estudar. Quem não tem sonho, fica difícil. Então, é compartilhar com o jovem os seus sonhos, as coisas impossíveis. O menino fala, caramba, professor, você tem esse sonho? Tem. Tem um sonho para ir na Lua. Ah, mas é um sonho, cara. É um sonho. Se acontecer um dia, vai ser super. Se não acontecer, mudo de sonho. Compartilhar com ele, abrir para ele o seu projeto de vida, que já, projeto de vida pode ser um sonho, mas projeto de vida já é uma meta, já é um objetivo. O sonho, o projeto de vida de quando você era jovem como ele é atual também. Então, professor, se alguém perguntar para você qual é o teu sonho, se você não tiver, inventa. Inventa, porque você não vai poder falar para o menino que você não tem sonho, que você está exigindo o sonho dele, você inventa. Muda amanhã, muda depois, mas inventa. Se você não tem um projeto de vida, inventa. Porque a primeira coisa que o menino precisa fazer na escola é ter um sonho. Por isso tem o varal dos sonhos lá no acolhimento. Não é? Fase da abertura. Porque Antônio Carlos fala que quando você faz o seu processo de abertura, consequentemente, o educando faz o seu processo de abertura também. Quando ambos fazem os seus processos de abertura, vem a próxima fase, a fase da reciprocidade. Antônio Carlos define que a reciprocidade são as trocas singelas das pequenas interações. São as trocas singelas de pequenas interações. São as trocas dos pequenos nadas. O que são os pequenos nadas? É um bom dia, é um olhar, é um sorriso, é um sinal, é um abraço. Quando os adultos e os jovens trocam os seus pequenos nadas, vem a próxima fase, a fase do compromisso, um com o outro, de atenção, de zelo, de cuidado, o compromisso de ajudar a desenvolver um ao outro. Tem 2 exemplos que eu sempre falo. Exemplo da Terezinha, diretora da Escola Marisa de Mello, anos iniciais. Um dia a Terezinha chegou na escola, aconteceu um fato na família que ela estava triste, né? Então ela chegou na escola, no pátio, ficou ali e tal.
E depois de alguns minutos, um baixinho de 7 anos do primeiro ano chegou para a diretora e falou: diretora Terezinha, posso falar com a senhora? Posso conversar com a senhora? Oh, vamos lá na minha sala, você conversa. Aí o baixinho sentou na cadeira. Dona Terezinha, eu queria falar para a senhora uma coisa super importante. Porque quando eu vi a senhora chegando na escola hoje, né, pedagogia da presença, observação, né, todos os dias a senhora chega muito alegre, muito contente, né, divertida, papos. E hoje a senhora não está assim. Todos os dias a senhora está fazendo um monte de coisa, fala para as pessoas, ajuda as pessoas, quer fazer eros. E a senhora não está assim hoje. Deve ter acontecido alguma coisa, dona Terezinha, mitos. E não quero conversar, só queria falar isso para a senhora, porque só queria falar uma coisa para a senhora, dona Terezinha. Se a senhora precisar de ajuda, estou à sua disposição. Comprometimento. Então, o baixinho de 7 anos fez o quê? Pedagogia da presença. Fez educação interdimensional. Fez protagonismo juvenil. Fez os 4 pilares. Fez o processo de abertura. Fez o processo de reciprocidade. E fez a fase do compromisso. Fez pedagogia da presença e fez tutoria inversa. Um baixinho de 7 anos. Tem o exemplo da Milene, de Praia Grande. Mudou agora para Curitiba. Né? A Milene era uma professor brutus. Duro, professor duro. Ela era dura. Né? Pegava firme, pegava... Né? Mas o Brutus é um professor positivo. Né? Ela era Brutus, mas ela era muito generosa. Né? Muito comprometida com o programa. E depois de uma formação como essa, ela me contou no outro encontro, que ela tinha um aluno, desde o primeiro ano, muito difícil, o Zezinho. E o Zezinho, todo Zezinho, pessoal, ele identifica o ponto fraco do professor rapidamente, né? E os pontos fracos da Milene, ele sabia todos. E todas as aulas ele cutucava a Milene. Existia um bolão na turma, qual será o dia que a Milene vai bater no Zezinho, porque o Zezinho merece. Ele aprontava, ele adorava aprontar na aula da Milene, porque a Milene, coração peludo, né, Brutus, e ele gostava de tirar a Milene do sério. E na semana seguinte, o Zezinho aprontou uma boa, mas uma boa na sala da Milene. Milene ficou vermelha, né? Ficou até roxa, né, de raiva, né? A Milene foi ao centro da sala e falou: Zezinho, vem cá na minha frente, por favor. Você falou: não vou não. Aí a turma dava risada, toda a classe, né? Porque ele tá fazendo o maior sucesso, né? Zezinho, vem aqui. Não vou. Então eu vou até você. Aí a Milene foi em frente à carteira dele. Levanta e fica na minha frente. Não. Ele fazendo aqueles trajetos, né? Todo mundo dava risada. E a turma falou: é hoje que a Milene vai bater nele. É hoje, né? Tava todo mundo com a expectativa alta, né? Aí o Zezinho levantou, ficou aí escondido atrás da carteira ainda. Falei: Zezinho, vem aqui na minha frente. Aí, a todo custo, ele veio e ficou na frente dela. E a Milene começou a olhar fortemente nos olhos dele, né? E ele desviava o olhar, claro. Zezinho, olha nos meus olhos, por favor. Ele desviava, mas não. A hora que ele olhou, ficou alguns segundos olhando um para o outro, penetrando no olhar um do outro. Sabe o que a Milena fez? A Milene deu um abraço nele. Um abraço forte, sincero, honesto.
E o Zezinho queria escapar daquele abraço, né? Porque ele estava numa situação difícil, né? E ele queria escapar. E a Milene cada vez mais segurava ele mais forte. Não deixou ele escapar. E ambos se abraçaram fortemente. Quando isso aconteceu, ambos começaram a chorar. Ficaram chorando ali, abraçados fortemente, alguns segundos. Toda a classe chorou naquele dia. A Milene se afastou e continuou a aula. A partir daquele dia, o Zezinho, que era um dos meninos mais difíceis da escola, se transformou num jovem protagonista. Com um único gesto, a Milene transformou um menino descomprometido, desinteressado, bagunceiro, num jovem protagonista. Num único gesto, a Milene fez pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares e protagonismo juvenil. Num único gesto, a Milene fez o processo de abertura, o processo de reciprocidade e o processo de compromisso. Num único gesto, ela transformou um menino desinteressado e etc., num jovem protagonista. Isso são as práticas dos princípios. É importante avaliar? Sim. Agora, estamos no segundo passo ainda, tá? Então, o que deve ser avaliado? Os avaliados e os avaliadores precisam ter consciência mínima do que será avaliado, tá? Isso vocês têm que fazer para os professores, de preferência fazer para os líderes de turma, e os líderes de turma fazerem para as suas turmas. Se os líderes de turmas tiverem condições, façam isso. Se não tiverem, o trio gestor precisa fazer. Tá? Mas o ideal é que os líderes, vocês façam para os líderes e os líderes façam para os seus colegas, tá? O terceiro passo, pessoal, é importante isso também. Todos eles são, né? Como deve ser feita a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, pessoal, deve ser feita sustentada por evidências e constatações. Evidência é todo tipo de registro. Um documento, um relatório, indicador, um gráfico, atas. Tá? Evidência é todo tipo de registro. O que é constatação? Constatação é aquilo que eu vi ou ouvi, sem juízo de valor, sem adjetivos, sem qualificações positivas ou negativas. Constatação, o que eu vi e ouvi, sem juízo de valor. Tá? Agora, muitas constatações é importante ser registradas, que devem ser transformadas em evidências. Tá claro? Exemplos: observações de sala de aula, observação das atividades das eletivas, observação dos comportamentos e atitudes das pessoas nas reuniões, na sala, no pátio. São constatações que você, muitas delas, ou algumas delas, precisam ser registradas para servir como avaliação de desempenho. Às vezes, muitas evidências precisam ser constatadas. Por exemplo, o cumprimento do guia do professor. Tá? Então, é preciso constatar se ele está cumprindo direitinho o guia. É preciso ir lá verificar o guia e as anotações, que são outras evidências dos alunos, compara o que o menino registrou, os exercícios, as atividades, está de acordo com a programação do guia? Sim. Então, para eu ter certeza que o professor está cumprindo o guia, eu preciso verificar, constatar as evidências. Tá? No registro do professor, tem lá os registros das indisciplinas. Temos lá, né? Então, eu tenho que constatar.
também com os líderes de turma se realmente está tendo aquele índice alto ou baixo de indisciplina. Então, quando você utiliza as evidências e constatações, ou constatações das evidências, você conclui se alguma coisa está de fato acontecendo, sim ou não. Conclusão é o resultado das análises, das evidências e constatações. Tá? Isso deve ser feito ao longo do ano. Quarto passo, pessoal. É importante eles saberem o que não pode ser feito na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho não pode ser sustentada por pontos de vista, por opiniões e por preferências. Não pode. Ponto de vista. Eu desenho o número 6 aqui. Vocês estão na minha frente. Qual é o seu ponto de vista? Qual número vocês estão enxergando? 9. E eu estou enxergando 6. Eu falo para vocês. Vocês estão enxergando que número? Baseando-se no seu ponto de vista, vocês vão falar 9. Como é que vocês estão enxergando 9 se eu estou enxergando 6? Eu quero dar 6 para o professor. Você quer dar 9? Não, vocês estão equivocadas, porque olha o número aqui, ó, que eu estou colocando, é 6. Você não, é 9. Dá para se avaliar se é 6 ou se é 9, quem está certo e quem está errado? Sobre o seu ponto de vista? Não. Na sua opinião, quem é o melhor professor? O Bento ou o Brutus? O Bento é o bonzinho. O Brutus é o durão. O Bento é o simpático. O duro, que é o Brutus, não é tão simpático. O Brutus é bom para aumentar o desempenho e resultados das pessoas. O Bento é bom para aumentar a autoestima das pessoas. O Bento elogia muito as pessoas. O Bento não sabe criticar as pessoas. O Brutus sabe criticar as pessoas. O Bento e não sabe elogiar as pessoas. Quem você prefere, o Brutus ou o Bento? Claro que eu vou preferir, na minha preferência, na minha opinião, eu vou preferir aquele que é parecido comigo. Então, opinião e preferência também não pode ser base para fazer a avaliação de desempenho. Então, se eu fizer uma minha avaliação de desempenho baseando-se no meu ponto de vista, na minha opinião, na minha preferência, eu vou avaliar bem quem eu gosto e vou avaliar mal quem eu não gosto. E, de novo, precisa ser honesta a avaliação. A avaliação tem que ser feita baseando-se em desempenho, comparado com o resultado, baseando-se em evidências e constatações. O professor é bom, porque o menino aprende. Como é que ele aprende? Porque eu constatei, eu tenho os indicadores. Ah, o professor é bom? Não, ele é bonzinho, viu, Edna? Ele é bonzinho, eu gosto tanto dele. Não é honesto. Certo? O quinto passo. Como deve ser feita a avaliação de desempenho, né? Qual é a pontuação? O que é raramente? O que é às vezes? O que é quase sempre? O que é sempre? Pessoal, o melhor jeito para fazer isso aí é dar exemplos. Porque eu vi muitas escolas, não muitas, né? Mas vi algumas escolas, que o aluno chega para o professor, eu pontuei você tudo no máximo, coloquei tudo raramente, tá, professor? Cara, isso acontece se você não deixar claro para ele. Então, o exemplo da Odinalva, né? A Odinalva deu um exemplo para mim ontem, ela falou assim para mim, ô Guzo, dá o exemplo do hambúrguer. Oh, como é que é? Quantas vezes você come hambúrguer? Sempre. Às vezes. Agora, tem que definir um período, né? Vamos, no mês, vai. No mês, o que acontece no mês é o que acontece no ano todo? Tá. Então, vamos, no mês, quantas vezes você vai comer hambúrguer? Sempre? Todos os dias? Não. Todos os dias, não. Às vezes. O que é às vezes? O que é quase sempre? Quase sempre a metade dos dias, sei lá. Então, não é. Agora,
Às vezes, uma vez por semana. E nunca como hambúrguer. Né? Ida ao shopping, né? Quantas vezes você vai ao shopping? Qual a frequência, né? Qual a frequência das evidências e constatações que você vai ao shopping, que você come hambúrguer? Então, quantas vezes você vê o professor fazendo isso? Dá exemplos para ele, pessoal. Sexto passo é fazer avaliação de desempenho, né? A única observação que eu falo aí, que as demais, as 5 primeiras já foram superadas, né? É que para você fazer avaliação de desempenho, pessoal, é básico, né? Você tem que avaliar quem você convive com ele. Você participa com ele das atividades. Se você não convive com esse professor, você não pode avaliar esse professor. Então, acontece, às vezes, do aluno ter que avaliar um professor que não é dele. Acontece de avaliar um professor que não é da sua área, você como PCA. Então, é honesto você avaliar o professor que não é teu? Não. Então, aí eu recomendo o seguinte: quando acontecer isso, peça para o aluno pontuar 2, porque a média o total é 4, pontua 2, para não prejudicar quem, para mais ou para menos, você que não convive com o cara. Sétimo passo, a calibragem. A calibragem, de uma forma bastante rápida, pessoal, o comitê da calibragem tem que, primeira fase, analisar individualmente cada profissional, a sua pontuação versus as suas evidências e constatações. Poxa vida, Roberta, ela foi pontuada 2. Ah, mas, olha, tem tantas evidências, tantas anotações aqui, constatações, né, registros, durante o ano, ela não é 2, ela é 3. Não é justo, não é honesto ela ficar com 2. Ela é 3, baseando-se nas evidências e constatações dela. Tá? Tem esse outro professor, é 4, ele não é 4, ele é 3. Então, eu faço a primeira calibragem individualmente. Comparo a pontuação com as suas evidências e constatações e faço uma calibragem adequada, apropriada. A segunda calibragem, segunda fase da calibragem, é eu comparar os educadores. Eu pego todo mundo que teve 4, né? E comparo as evidências e constatações. Ah, não. Aqui, dos 4 que estão no nível 4, tem um aqui que se destaca muito dos demais. Ele precisa ser 4 e os outros precisam ser 3. Ou as diferenças são mínimas entre os 4. Então, os 4 ficam no 4. Agora, se tiver um destaque muito maior, muito grande, um tem que ser 4, os demais 3. Aí eu pego os que estão em 3. Quem tem 3? Não. As diferenças são mínimas. Todos podem ficar no 3 e assim sucessivamente. 2 e 1. Certo? E quando eu estiver fazendo isso, eu já tenho que estar preparando o material para as devolutivas. O que significa isso? Organizar as evidências de cada um dos educadores. Certo? Enquanto eu estou fazendo essa calibragem, eu já preparo a devolutiva. E aí eu vou para a devolutiva. Oitavo passo, preparar material individual por profissional para fazer as devolutivas. Preparar material. Não faça devolutiva sem preparar material, né? Nas devolutivas, pessoal, é importante, para justificar a pontuação, justificar por meio das evidências e constatações, ou pela falta delas. Tá? Não fazer devolutivas com pontos de vista, com opiniões. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai fazer o te peguei. Te peguei é você qualificar positivamente ou negativamente alguma coisa. Não, te peguei é qualificar negativamente. Tá? Então,
de novo, se você colocar o seu ponto de vista, muito provável que o seu ponto de vista é diferente do outro. A sua opinião é diferente do outro. Então, para ter sensação de justiça, de transparência, coloque as evidências e as constatações e nunca opiniões e ponto de vista. Na hora das devolutivas, pessoal, já se constrói os PIAFs. Tá? O PIAF deve ser construído na devolutiva, não crie outro evento. Já faça no ato. O PIAF deve ser feito um PIAF nesse final de ano para o ano, mas divida as ações e metas por bimestre. Tá? Alguns pontos importantes, pessoal. Para finalizar. A avaliação de desempenho do final do ano é consequência das avaliações de desempenho de cada bimestre. É recomendável, pelo menos a cada bimestre, o coordenador de área assistir, pelo menos, de 3 a 4 aulas de cada professor da sua área. É recomendável que o PCG, o coordenador geral, faça observação da sala de aula pelo menos uma vez por bimestre e o diretor também uma vez por bimestre. Porque quando você tem um professor excelente, se o PCA, coordenador, for lá 3, 4 vezes, o PCG, coordenador geral, e o diretor for lá uma vez para elogiar, para incentivar, o que vai acontecer com esse professor? A cada bimestre. No final do ano, ele será muito bem avaliado. Se o professor Guzo, que é um professor mais ou menos, que está precisando de ajuda, se o PCA assistir a aula dele, o coordenador geral e o diretor uma vez por bimestre, fazer um PIAF a cada bimestre, o professor Guzo, no segundo bimestre, vai melhorar. No terceiro bimestre, mais um pouquinho. No final do ano, ele não está igual ao outro, que é excelente, mas ele vai ser bem avaliado. Agora, se vocês fizerem isso com os dois professores, o excelente e o que precisa de ajuda, no final do ano, ambos estarão bem avaliados. Agora, se você não elogiar o professor excelente e não ajudar o professor que precisa de ajuda, no final do ano, o professor excelente, porque ele não foi elogiado, ele vai cair o seu desempenho ao longo do ano, ele não será bem avaliado no final do ano. E o professor Guzo, se ele não receber ajuda, muito provável que ele será removido, porque ninguém ajudou. Tá? Agora, os resultados das avaliações de desempenho têm que estar alinhados com os resultados da escola. O que não pode acontecer? A escola ter um resultado excelente e as avaliações não forem excelentes. Não pode ter, se a escola tem um resultado ruim, não pode ter resultados de avaliações excelentes. Certo, supervisores? Certo? Certo, diretores? Tá. Agora, o terceiro ponto importante para terminar, pessoal, porque senão agora... Por que a falta é considerada na avaliação de desempenho para melhorar ou dificultar aí a pontuação? Né? Porque o professor que é assíduo, ele pratica a pedagogia da presença, certo? O professor que é assíduo, ele pratica todas as premissas do P. Agora, o professor que não é assíduo, falta, quando ele poderia evitar a falta, ele faz pedagogia da presença? Não. Ele pratica educação interdimensional? Não. Ele pratica os 4 pilares? Não. Pratica as premissas? Não. Então, o professor que é assíduo, ele cumpre, basicamente, todos os princípios e todas as premissas. O professor que falta, que poderia evitar a falta, ele não pratica os princípios e tampouco as premissas, tá? Agora, isso com o olhar dos princípios e premissas. Agora, com o olhar em excelência acadêmica, eu tenho lá no YouTube, né, um vídeo que fala dos 7 passos para se atingir a excelência acadêmica. O primeiro deles, a assiduidade do educador.
Se o educador está assíduo, é possível ter a assiduidade do estudante, o segundo passo. Se o professor é assíduo, o estudante é assíduo, você vai ter uma boa gestão em sala de aula, muito provável, que é o terceiro passo. A gestão em sala de aula é cumprir princípios e premissas. Se você tem os 3 pontos, os 3 passos feitos, é possível recuperar as habilidades de anos anteriores no nivelamento, aquelas habilidades que impactam no aprendizado das habilidades que serão ensinadas nas aulas regulares. O 4º passo, recuperar habilidades de anos anteriores no nivelamento. É possível fazer. Se acontecer esses 4 passos, o 5º passo é possível cumprir o currículo. O 6º passo é o aluno aprender o que foi ensinado. O 7º passo é a excelência acadêmica. Existe aí uma relação causa e efeito. Agora, se o professor não é assíduo, nada acontece em seguida. E a excelência acadêmica nunca será conquistada. Pessoal, eu tenho mais coisas para falar, mas eu tenho que falar só a última coisa aqui, que é importante, que eu vejo que acontece muitas coisas, né? A gente tem que analisar também, na avaliação de desempenho, eficiência e eficácia. Eficiência, pessoal, é fazer a quantidade boa de coisas. Quantidade boa. Fazer um percentual de coisas que sejam apropriados, no tempo adequado. Eficiência está ligado diretamente a um número percentual de coisas que você tem que fazer num determinado período. Então, eficácia já é diferente. Eficácia, as coisas que eu fizer têm que ser bem feitas. Está relacionado à qualidade do que eu faço. Agora, para ter metas justas, honestas, elas precisam ser smarts. Específico, mensurável, atingível, relevante e um tempo determinado, que é o prazo, pessoal. Então, se eu definir o número certo de ações que o professor precisa fazer, e vou medir isso, eu estou medindo a eficiência dele. Eu preciso colocar o número de ações que ele consiga realizar. Se eu colocar 55 ações para ele fazer numa semana, ele vai realizar? Não. Isso é honesto? Não. Então, cuidado na cobrança, nas definições de metas e as ações que o professor precisa fazer e será avaliado por isso. Agora, se eu coloco um montão de coisas que o professor não tem condições de fazer, como é que vai ser a eficácia do que ele fizer? Baixa. Então, tomem cuidado, pessoal, para vocês e para os seus colegas na definição do número de ações, etc. Porque se você colocar número de ações que o professor não tem condições de fazer, ele será avaliado com uma régua que não é justa, não é honesta. Tá? Isso a gente vê muito na escola, porque tem ações do MMR, tem ações do plano de ação, do programa de ação, tem ações das reuniões que vocês definem. Meu, não dá. Tomem cuidado. E vocês, quase 100% das escolas, você vai lá, você vê um montão de ações que o diretor tem que fazer que não dá para ele fazer. Tem um montão de ações que o professor você coloca para ele fazer que não dá. Mas por que você coloca, diretor, então? Ah, porque eu coloco, mas dá problema. Pessoal, depois eu queria passar 2 vídeos para vocês aqui, mas não vai dar. Depois vocês vejam lá no YouTube, tá? Aluno entende, logo aprende, né? E avaliação de desempenho. Tem um vídeo lá no YouTube de 30 minutos de avaliação de desempenho, que também completa um pouquinho o que a gente está falando aqui. Mas a gente precisa encerrar, né, para fazer a abertura aí das perguntas, né? Se tiverem perguntas, né? Por favor. Temos perguntas? Temos, sim. Mas foi muito esclarecedora a sua fala, eu gostei muito. Eu já estou no programa há 7 anos e muitas coisas realmente a gente faz já e algumas ainda são falhas, né? E foi muito esclarecedor para o nosso crescimento. E é o que você disse, agora é a bagagem que nós já temos até aqui para essa avaliação.
e para aprimorar para o próximo ano, que acho que vai ser mais assertiva as próximas avaliações. Então, nós temos aqui uma pergunta. E quando o profissional não está aberto ao novo, o que faz com essa criatura? Tá. Eu classifico, baseando-se na experiência, né, em alguns tipos de profissionais, né? Tem o profissional excelente, que é bem aberto, faz, comprometido, etc. Tem o professor resistente, que é o professor que resiste a fazer coisas novas e fazer de formas diferentes, que é o que o PEI exige, né? Agora, esse professor resistente, ele resiste porque ele nunca fez aquilo. Ele precisa fazer. Então, uma certa resistência é normal, natural e frequente. Mas esse professor resistente, ele resiste, ele reclama. Tem uns que reclamam pra caramba, mas ele é resistente. Ponto. Agora, ele é resistente, mas ele quer fazer. Ele acha importante fazer. Né? Esse é o professor resistente. Isso é comum. Eu sou resistente, você é resistente, porque todo mundo naturalmente é resistente para fazer as coisas que você nunca fez. É natural. Mas eu quero e acho importante fazer. Esse é o professor resistente. Tome cuidado. Esse professor, às vezes, reclama pra caramba, né? Mas ele quer fazer. Esse professor que tem que fazer com ele, fazer junto com ele. Fazer junto com ele. Formar esse professor e fazer junto com ele. Ponto. Tem um professor difícil. O professor difícil também é resistente, reclama e é difícil. A diferença do professor resistente para o difícil é que o difícil não quer fazer. Não vai dar, viu, Roberto? Não vou fazer. Porque ele não acha importante fazer. E o que tem que fazer com esse professor? Formação. E fazer junto também. Formação, dar consciência para ele. Porque se ele não tem consciência do que é aquilo, ele vai querer fazer uma coisa que ele não sabe o que é. Aí é responsabilidade da equipe gestora. Tem que dar formação, fazer junto e acompanhar. O resistente também precisa de formação, mas é mais fazer junto. Agora, existe o outro elemento, que é o professor, o educador, muito difícil. O muito difícil, ele não reclama. Ele concorda com tudo. Não resiste, ele fala que vai fazer tudo. Mas não faz, não acha importante e influencia o resistente e o muito e o difícil a reclamar. Então, temos o professor excelente, temos o professor resistente, que é muito frequente, todos nós somos resistentes. Temos o difícil, que reclama, que não quer fazer, e tem o muito difícil, que não reclama, não resiste, mas influencia os outros a reclamarem. O que a gente faz com esses professores? Avaliação de desempenho de processo semanal, quinzenal. Identifica as evidências e constatações, coloca na mesa e constrói um PIAF, que é um combinado. Tem que fazer isso de uma forma honesta, justa. Agora, desculpa, Roberta, mas muita gente reclama do professor resistente, que é normal e natural, e às vezes até remove esse professor porque não ajuda o professor. Tá claro o que eu estou falando? Eu não ajudo, não formo, não faço junto e cobro dele uma coisa que ele não sabe fazer, que ele precisa fazer. Quem tem que fazer isso? A equipe gestora. Agora, tem muitos professores muito difíceis que são amigos do diretor, que são amigos do supervisor, que são amigos do PCG, e que ali você tem um cara que está influenciando os outros a reclamar, a brigar, e o cara ainda é o melhor amigo do diretor. É isso que acontece nas escolas, não é o que eu acho, pessoal. Agora, a responsabilidade para fazer, ajudar esse professor é do diretor, junto com o PCG, o coordenador geral, e junto com o vice-diretor, que é o COAI hoje, né?
Porque é muito fácil jogar a responsabilidade. O professor não quer. Não quer por quê? Porque se o aluno não quer aprender na sala, a responsabilidade é de quem? Do professor. Se o professor está dando trabalho na escola, a responsabilidade de quem para ajudar? Do diretor. Porque se esse professor não está fazendo direitinho, está dando croque na cabeça dos meninos, né? Está fazendo, não está ensinando direito. Né? Responsabilidade de quem? Do diretor ou do diretor? Do professor ou do diretor? De ambos, mas quem tem que ajudar principalmente é o diretor. Tá? Não sei se eu respondi, mas precisaria de mais tempo, né? Respondeu sim. Nós precisamos encerrar pontualmente às 9, porque as escolas, os alunos vão já para a próxima aula. E nós temos uma última questão aqui, se você conseguir responder dentro desses 10 minutos. Roberta, não vamos prolongar, sabe, Guzo? Porque a gente combinou algumas escolas, os alunos vão entrar. Então, o que nós combinamos aqui em Franca, porque vamos dar sequência. Desliga seu microfone, Roberta. Nós mandamos um link para todas as escolas, porque nós teremos reunião, Guzo, amanhã, com todos os diretores de anos finais, e depois da manhã com todos os diretores de anos iniciais. A Jaqueline está falando que é o contrário. Mas aí foi a convocação, a gente vai continuar. Na verdade, nós iniciamos esse processo agora com você, Guzo. Aqui no chat, Guzo, tem pessoas de várias diretorias de ensino, né, prestigiando aqui. E aí estamos com todos os professores. E aí, Roberta, o pessoal vai enviar as perguntas no link para ser esclarecido. A quem vai estar à frente dessa formação, que vai ser de legislação, de procedimentos e tudo, que é a Jaqueline. E, Guzo, a nossa dirigente, que é a Silma, manda um abraço para você, manda um abraço para todos os professores que estão aí se dedicando a isso, né? Eu também quero agradecer por ela ter dado esse espaço para a gente, essa oportunidade de nós termos todos os professores da diretoria de Franca aqui conosco. E agora, as escolas também precisam conversar um pouco sobre isso. É um momento de amadurecimento, sabe por quê, Gus? Nós temos muitas escolas que estão no primeiro ano. Então, é muito complicado, né? Tanto avaliar como ser avaliado nesse momento. Foi muito esclarecedor, acho que você trouxe para a gente essa calma, que é um processo para formar pessoas. Dina, é importante falar que o que eu falei aqui, no primeiro ano, não dá para fazer isso completo e perfeito, não dá. Mas começa por onde? Que as pessoas tenham consciência do que é avaliação de desempenho, tá? Aos poucos, né? Então, professores, diretores novos, não dá para fazer isso que a gente falou aqui no primeiro ano completo e perfeito, não dá. Mas precisa começar certo, né? Então, daqui um ano, no segundo ano, vai ficar melhor do que o primeiro, no terceiro vai ficar melhor do que o primeiro. Então, façam o que vocês conseguem fazer com essas fundamentações, né? Dá para fazer com os líderes? Não dá para fazer com o líder, agora faça, o trio gestor faça. Mas, líder, faz junto comigo, porque o ano que vem é você que vai fazer, cara, entendeu? Já começa a construir, né, as coisas, tá bom? Você acabou respondendo aí a pergunta que a gente ia fazer, então foi muito providente aí a fala. Pessoal, não dá para colocar nas costas do diretor, do supervisor, um número de ações que não sejam honestas, desculpa. Não posso falar, pessoal, agora vocês têm que fazer tudo isso completo e perfeito, né? Eficiência, o número de coisas e qualidade ainda. E outra coisa, a qualidade que vocês fizerem também não vai ser a melhor do mundo no primeiro ano, desculpa. Vai ter equívocos, vai ter coisas que pessoas não entenderam. O pessoal não entendeu isso, o que é raramente. Bom, o pessoal, entendeu? Então, vocês vão se identificar e vocês vão fazer o A, né, do PDCA. Vão avaliar o que aconteceu nessa vez e o ano que vem vocês melhoram um pouquinho. E aí vai. Então, não dá para vocês fazerem tudo eficiência. E o que vocês fizerem não vai dar para sair com a qualidade apropriada ainda. Ponto. É difícil para o educador internalizar isso. Quer fazer tudo, não dá.
quer fazer tudo melhor e perfeito. Não dá, não dá. Não exijam de vocês o que vocês não conseguem fazer, pessoal. Não exijam dos seus professores o que eles não conseguem fazer. Tá? Bom? Então, nós vamos aqui encerrando essa live, esse momento de orientações, né? Trocas que a gente teve aqui. E, mais uma vez, agradecendo o Jorge Guzzo, que esteve aqui conosco, que é muito importante. É a nossa injeção de ânimo para dar conta de tudo, para a gente se alimentar de tudo isso. Edna, muito obrigado pela parceria de sempre. Aos professores, às equipes das escolas que estão aí conosco, gratidão por terem confiado nesse trabalho e vamos fazer sempre o melhor. Nós não estamos na educação por acaso, esses jovens não estão passando por nós por acaso. Nosso compromisso é muito sério. E quando é sério, a gente tem que fazer muito bem feito. E é o que nós sempre fazemos, porque nós amamos educação. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela atenção, tá? Tchau. Sucesso para vocês. Obrigadão. Tchau.